Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. E dando continuação aí no nonosso estudo sobre a psicopatologia da vida cotidiana, 1901, volume 6, nós hoje iremos estudar o capítulo 9, Atos Casuais e Sintomáticos. Lembrando que já estamos no final desse módulo. Em setembro, iremos dar início aí aos estudos sobre um caso de histeria e três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos, de 1901 a 1905. Peço a vocês um pouco de paciência comigo. Estou com a sinusite bem atacada esses dias e hoje eu estou assim um pouco febril e com um pouco da minha garganta irritada. Os atos descritos aqui, nos quais reconhecemos a execução de uma intenção inconsciente, apareciam sob a forma de perturbações de outros atos tensionados e se ocultavam sob o pretexto da falta de habilidade. Os atos casuais a serem discutidos agora se diferem das ações equivocadas pelo fato de desprezarem o apoio da intenção consciente e, portanto, não terem necessidade de um pretexto. Aparecem por conta própria e são permitidos por não se suspeitar de que haja neles algum motivo ou menção. São executados sem que se pense a alguma coisa neles, de maneira puramente casual. Só para manter as mãos ocupadas e se espera que essas informações ponham fim a qualquer indagação sobre o sentido do ato, para poderem gozar dessa posição privilegiada, esses atos que já não recorrem à desculpa, à inadabilidade, têm de preencher certas condições, têm que ser discretos, e é preciso que seus feitos sejam insignificantes. Compilei um grande número desses atos casuais em mim mesmo e em outras pessoas, e depois de examinar de perto os diferentes exemplos, cheguei à conclusão de que mais merecem o nome de atos sintomáticos. Eles se expressam, eles expressam algo que é do próprio agente, não suspeita neles e que, em regra geral, não pretende comunicar, e sim guardar para si. Assim, exatamente como todos os outros fenômenos que consideremos até agora, desempenham um papel de sintomas. O estoque mais rico desses atos sintomáticos ou causais é obtido, é obtido, na verdade, no tratamento psicanalítico do neurótico. Não posso abster-me de citar dois exemplos dessa fonte que mostram com que amplitude e sutileza esses acontecimentos insignificantes são determinados por pensamentos inconscientes. A fronteira entre os atos sintomáticos e os equívocos na ação é tão pouco nítida que eu bem poderia ter incluído esses exemplos no capítulo anterior. Então, Freud, como sempre, de maneira muito rica, e esse é o caminho, eu tenho falado isso nessas aulas e nas outras aulas, que o analista, para poder escutar o outro, ele precisa se escutar. E Freud está escutando seus atos falhos, Freud está percebendo seus movimentos é, de atos falhos, também das pessoas à sua volta. Isso é um verdadeiro laboratório. Há um livro do Marco Antônio Coutinho, Jorge, que é Fundamentos Psicanalíticos, é o quarto volume, onde ele titula O Laboratório do Analista. Sim, a análise é um grande laboratório, né?
E o analista não está preocupado em querer provar nada, nem tampouco a psicanálise, muito pelo contrário, a pessoa que responde pela clínica, a pessoa que vai denunciar a clínica, e que vai dizer realmente quem é a sua clínica é seu paciente. Quem vai dizer sobre essa aula não sou eu, é o meu aluno, é aquele que está aqui nesse percurso de formação. Então, dizer, né, para poder ouvir esse outro é preciso se ouvir. Ouvir sim, e ter um prazer de querer se ouvir. Durante uma sessão, uma jovem casada mencionou em suas associações ter cortado as unhas na véspera e ter cortado a carne enquanto tentava retirar a fina cutícula na base da unha. Isso é tão pouco interessante que nos perguntamos, surpreso, por que teria sido lembrado e mencionado, e começamos a suspeitar de que estamos lidando com um ato sintomático. É de fato o dedo vitimado por sua pequena inabilidade, fora o dedo anular, aquele que se usa da aliança matrimonial. Além disso, era aniversário de casamento, o que empresta ao o que empresta ao ferimento na fina cutícula no sentido muito definido, fácil de adivinhar. Ao mesmo tempo, ela contou um sonho que aludia à inabilidade do marido e sua insensibilidade como esposa. Mas por que teria ferido o anular da mão esquerda, se a aliança é usada em seu país, na mão direita? O marido dela é advogado, doutor em direito, e quando mocinha, sua afeição secreta pertencera a um médico, como se diz por brincadeira, literalmente doutor da esquerda. Um casamento com a mão esquerda também tem lá o seu sentido definido. Então, Freud aqui está trabalhando também com as questões simbólicas, né? Para quem entrou recentemente na escola, é, como eu havia dito, para quem chegou agora na escola e também no nosso grupo de estudo, eu dei durante o segundo semestre, do primeiro semestre do segundo semestre do ano passado até esse ano, eu dei sobre sonhos, né? O volume um, volume 2, Interpretação dos Sonhos 1, 1900, que é o volume 4, depois o volume 5, Interpretação dos Sonhos 2, sobre os sonhos, 1900, 1901. E Freud dá a dica para quem pretende trabalhar com sonhos. Aliás, a psicanálise trabalha com sonhos no todo, né? Diga-se de passagem que todas as clínicas que seguem aí o legado deixado por Freud, que no caso é o tripé, né, da psicanálise, que é a análise pessoal, supervisão e o conhecimento aí da técnica, né? É, todos estudam sonhos. Então, Freud dá uma dica muito boa de conhecimento sobre simbologia, conhecimento sobre mitologia. E eu fiz uma creche para alguns alunos na época, né? Onde eu falava da importância de ter aí um bom livro de semiótica, um bom livro de mitologia, um bom livro de simbologia, e também se pudesse ler um pouco mais sobre arquétipos, né, beber um pouco da literatura do Jung, e Jung vai trabalhar a questão arquétipa, então dá aí um escopo, né, de compreensão desse sonho, né, que Freud não define o que é o sonho, né? Então, Freud está trazendo aqui essas coisas que parece que não tem importância no dia a dia, mas tem algo ali falando como agora, né? Ela
machuca, ela fere esse dedo aqui, ela fere esse dedo, né? Que, na verdade, ela queria ser noiva, era de um médico, não de um advogado. Disse minha jovem dama solteira ontem que tivesse nenhuma intenção disso. Rasguei em dois pedaços uma nota de 100 florins e dei metade de uma dama que estava visitando. Será isso também um ato sintomático? Uma investigação mais acurada revelou as seguintes particularidades. A nota de 100 florins, ela dedicava parte do seu tempo e de suas posses a obras de caridade, junto com outra dama, estava cuidando da educação de um órfão. A nota de 100 florins era a contribuição que lhe fora enviada por essa outra dama. Ela a pusera num envelope e o colocara provisoriamente sobre a escrivaninha. A visitante era uma dama ilustre a quem ela estava ajudando em outra obra beneficente. Essa dama queria anotar uma lista de nomes de pessoas a quem se pudesse solicitar apoio. Por falta, por faltar papel, minha paciente pegou um envelope em cima da escrivaninha e, sem pensar em seu conteúdo, rasgou em dois pedaços. Conservou um deles para si e para ter uma cópia da relação de nomes e entregou o outro à visitante. Nota-se o caráter inofensivo desse procedimento importuno. Uma nota de 100 florins subitamente não perde nada de seu valor ao ser rasgada, desde que se possa recompô-la por completo a partir dos fragmentos. A importância dos nomes no pedaço de papel era uma garantia de que a dama não jogaria fora, e tampouco havia dúvida de que ela restituiria seu valioso conteúdo assim que reparasse nele. Mas qual teria sido o pensamento inconsciente que esse ato casual, possibilitando pelo esquecimento, pretendeu expressar? A visitante tinha uma relação muito bem definida. Hoje está bem delicado, nossa. Para essa mesma dama que me recomendara como médico, a jovem doente, se não me engano, minha paciente sentia-se em dúvida com ela por esse conselho. Pretenderia a, a metade da nota de 100 florins representar um pagamento por seus serviços como intermediária? Isso ainda seria muito estranho. Mas isso veio juntar-se com outro material. Um dia antes, uma intermediária de natureza muito diferente indagara a um familiar da paciente se a graciosa senhoria gostaria de travar conhecimento com um certo cavalheiro. E nessa manhã, algumas horas antes da visita da dama, chegara com a carta com o pedido do pretendente, que dera margem a muitas risadas. Assim, quando a visitante iniciou a conversa perguntando pela saúde de minha paciente, essa bem que por ter pensado. É verdade que você me recomendou o médico certo, mas que se pudesse ajudar-me a conseguir o marido certo. Além disso, a ter um filho, eu lhe ficaria ainda mais agradecido. A partir desse pensamento que permaneceu recalcado, as duas intermediárias fundiram-se numa só. E ela entregou à visitante o pagamento que sua fantasia se dispunha a entregar à outra. Essa solução torna-se plenamente convincente quando acrescento que, junto na noite anterior, eu havia falado com a paciente sobre esses atos sintomáticos ou casuais.
Ela então aproveitou a primeira oportunidade para produzir algo análogo. Poder-se-ia proceder a um agrupamento desses atos sintomáticos e casuais de ocorrência tão frequente conforme ocorram habitualmente, ou regularmente em certas circunstâncias, ou ainda esporadicamente. Os atos do primeiro grupo, tais como brincar com a corrente do relógio, retorcer a barba, que quase podem ser considerados característicos da pessoa em questão, aproxime-se dos múltiplos movimentos conhecidos como ticket, e sem dúvida merece ser examinados em relação com eles. No segundo grupo, incluo brincar com a bengala ou rabiscar com um lápis que se tenha na mão, fazer tilintar as moedas no bolso, amassar miolos de pão e outras substâncias maleáveis, manusear a própria roupa de todas as maneiras e etc. Ela está interessante. Na aula passada, né, nós estávamos vendo Freud falar, né, da questão de quebrar objetos em casa, né? Isso são atos casuais, né? A pessoa quebrar um objeto, a pessoa brincar com uma bengala e de repente ela quebrar sozinha, a pessoa ficar usando, né? São casuais, usando um papel, um lápis, uma caneta, ficar riscando um papel em branco do nada, são atos casuais, mas que para psicanálise há ali uma mensagem inconsciente. Já no atos sintomáticos, como acabamos de ver, ela fere uma das suas unhas, não é? Roer a unha, ficar batendo com o pé sozinho no chão, são atos sintomáticos, né? Vocês estão começando, conseguem perceber, né, que o que é uma psicopatologia para a psicanálise? Não é uma coisa que está nos livros do DSM, ou do CID-10, se aparece, aparece com outra nomenclatura, não é? Os atos casuais, eles são intenções inconscientes, né? Porque está roendo a unha, não, porque tá quebrando os objetos, né? Ou escorregando, né? São chamados atos casuais. Já na questão dos os atos sintomáticos, vai falar, né? Dessa questão de um sintoma disfarçado, mas que para um analista não está disfarçado. Volto a dizer, de maneira de novo, né? De vez em quando eu troco conversas com pessoas. O que, que é uma psicanálise séria, o que, que é um psicanalista sério, né? É, um, é uma expressão que eu uso, né? É alguém realmente bem atravessado com a clínica, com a pesquisa, com a leitura, com a análise, análise pessoal, autoanálise, supervisão, e que compartilha, né, sua pesquisa com outro. Uma troca muito gostosa. Então, isso não passa desapercebido, muito pelo contrário, tem ali, né, algo falando desse sujeito, né, seja nos atos casuais, né, é, quebrar um copo sem querer, ou que, ficar riscando com um papel em branco do nada, né, isso são atos casuais, né. Ah, e os sintomáticos são muitos que o sujeito apresenta, mas que para a psicanálise tem algo ali de ambos falando de questões inconscientes, né? Pode-se
dizer o proceder do agrupamento desses atos sintomáticos e casuais de ocorrência tão frequente, conforme ocorra habitualmente ou regularmente, em certas circunstâncias, ou ainda esporadicamente, os atos, né? Já acabei de falar aqui para vocês, o ato de brincar com a corrente do relógio, retorcer a barba, são atos casuais, né? São atos casuais. Tudo isso, geralmente a pessoa em questão não sabe que faz essas coisas, ou introduziu modificações em suas brincadeiras, né, habituais, e não vê nem ouve os efeitos dessas ações. Por exemplo, não ouve o barulho do tilitar das moedas enquanto sua atenção é chamada para isso. Mostra-se atonia e incrédula. Tudo que a pessoa faz com sua roupa com frequência, sem se aperceber, é igualmente importante e merece atenção do médico. Cada alteração nos trajes habituais, cada pequeno sinal de desleixo, como um botão desabotoado, cada indício de um desdudamento tem a intenção de expressar algo que o portador da roupa não quer dizer diretamente, o qual a maioria das vezes nem está ciente. Então, às vezes a pessoa sai de casa com um botão não ou então faz uma costura de um botão de uma cor, né? Ou sai com uma meia. Isso são atos casuais, né? Sai com um pé de cada meia, né? Sai com uma meia preta, de repente sai com uma meia cinza, não se percebe. Tá fazendo barulho com a chave, e às vezes a pessoa tem que dar um toque, oi, tá fazendo barulho, o que que é isso aí? Como o Freud fala, e toda psicanálise fala, e tem um amigo meu que ele é psicanalista também, filósofo, ele sempre dizia uma coisa no período que éramos aspirantes à psicanálise: nada é o que se apresenta e tudo que se apresenta há uma mensagem oculta. Sim, como o Freud acabou de falar aqui, vou ler de novo para vocês, com muito carinho e satisfação, né? Tudo que a pessoa faz com sua roupa, com frequência, sem se aperceber, é igualmente importante e merece a atenção do médico. Cada alteração nos trajes habituais, cada pequeno sinal de desleixo com um botão desabotoado, cada indício de desdudamento tem a intenção de expressar algo que o portador da roupa não quer dizer diretamente, e do qual, na maioria das vezes, nem está ciente, ou seja, ele não consegue dizer, não consegue expressar, não consegue nomear, mas há ali algo do inconsciente. Então, tanto nos atos casuais, isso é um ato casual, né? A pessoa sai de casa com um pente na cabeça, né? As pessoas acham engraçado, não tem nada de engraçado ali, há uma mensagem ali. Ou então, já vi pessoas sair de casa com a xícara de café na mão, e ela se perceber, né? E daqui a pouco o carro dela tá um pandemônio de xícara de café, é, é, farelos de pão e por aí vai. Então, são mensagens que o sujeito, como diz o Lacan, não consegue nomear, mas está ali sendo expresso algo, mas que cabe a esse analista, eu volto a dizer, a importância de estar bem atravessado com a clínica. Quando eu falo atravessado com a clínica, no sentido desse sujeito estar se escutando. Isso é o meu parecer, tá, gente? Eu penso que cada vez mais que o analista está comprometido com a sua escuta interior com ele próprio, ele está aberto a não só a se escutar, mas também escutar a mensagem da psicanálise, o discurso, né, do analista que surge ali através da clínica, né? E também escutar esse seu paciente. Volto a dizer, estamos vivendo uma época muito conflituosa, né? Esses usurpadores da psicanálise
estão inventando uma clínica que eu nem sei que clínica é essa, que não tem uma leitura coerente, não tem um olhar, uma escuta ali realmente comprometida. E vocês estão vendo aqui nessa aula, né, estudando aqui nesse volume, aliás, 2024 fez um ano, esse 2025 são 2 anos que nós estamos estudando e nós ainda estamos no volume 6, né? Agora em março completou 2 anos, e nós estamos aqui passo a passo estudando psicanálise realmente. E volta e meia eu trago aqui, a Soraya traz alguma coisa para nós, né? Como os quatro discursos, como a questão do real, para não é só para ter um escopo, mas ter ali uma vivência. E a gente está tendo aqui um olhar, né, sobre que não tem nada de natural, né, no dia a dia a nossas voltas. As interpretações desses pequenos atos casuais, bem como a comprovação delas, emergem cada vez mais com crescente certeza das circunstâncias concomitantes durante a sessão e do tema nela tratado e das associações que ocorrem quando se chama a atenção para o ato aparentemente casual. Então, às vezes, o analista vai pontuar, tá, mas o que é isso? Né? Um outro caso casual, a pessoa deixar, né, o celular ligado na análise, a pessoa liga. Eu conheço colegas que estão usando a psicanálise como religião de colocar o paciente para fora. Eu não coloco, né? Eu tenho um paciente que eu atendo presencialmente, o telefone toca, ele atende, eu fico quieto. Não, eu fico quieto, simplesmente eu fico quieto, ouço a primeira, a segunda. Em algum momento, né, quando eu ver que ele tem uma escuta para a pontuação, eu vou e falo. Quando eu vejo que ele tem ali uma escuta para aquela pontuação, do contrário, eu não falo. Então, são atos casuais que são materiais clínicos muito ricos para nós trabalharmos em interpretar. Por isso, deixo de corroborar minhas afirmações mediante a comunicação de exemplos acompanhados de análises. No entanto, menciono esses atos por acreditar que eles tenham nas normais e o mesmo sentido que tem em meus pacientes. Então, Freud está dizendo, né, que ele não deixa de colaborar. Quando eu era mais jovem, né, que iniciei meus estudos na psicanálise, a minha analista diz uma coisa muito séria: André, faça análise, não deixe de ler Freud, né? E eu venho de uma formação bem rígida, mas aliás, a psicanálise tem um superego rígido para com esse analista. Esse superego é na questão da cobrança do comprometimento com a psicanálise, com a análise, com a pesquisa. E eu me lembro que eu tenho um amigo que ele não teve chance, né, por questões financeiras, de estudar em uma escola ortodoxa, e ele teve contato com o Zimmermann. E Zimmermann falou para ele: Você deseja mesmo ser um analista? Ele sim deseja. Então vamos fazer um acordo. Ele sim, você vai ler Freud e vamos fazer análise. Então, durante um tempo indeterminado, sem data prévia para acabar de ler a obra, esse meu amigo se dedicou à leitura da obra do Freud, pesquisa árdua, e fez análise com David Zimmern. Recentemente, uma psicanalista que não está mais atuando, né, na clínica, mas faz pequenos vídeos no Instagram. Ela disse uma coisa muito legal, né? Você deseja ser analista, lê Freud e vai ler Lacan e vai fazer análise assim muito legal. Ela foi direta, né? E eu volto a falar, você deseja realmente, você que está assistindo essa videoaula, porque eu tenho visto umas coisas, gente, sinceramente, porque às vezes eu queria compartilhar com os meus mestres que de uma certa forma, me acolheram no início da minha juventude, lá na casa dos meus 34 anos. Eu queria compartilhar com eles. Alguns não estamos aqui, isso eu lamento, às vezes até me emociona, né? Uma delas foi minha mestre, foi minha analista, né? Uma pessoa que
praticamente, se hoje eu tenho paixão pela psicanálise, e se hoje eu leio esse senhor aqui há 21 anos, isso mesmo, esse ano faz 21 anos que eu estou nessa labuta, não é? Então, é lamentável o que eu estou vendo, né? Umas escolas estranhas que, meu Deus, eu fico assim, sabe, gente? Ah, professor, está sendo crítico. Não, não, querido, não é somente eu estou sendo crítico mesmo, porque é a vida humana, né? A pessoa vem, quer estudar, quer aprender psicanálise e está iludido, né? Muito, é horrível isso quando a gente vê, né? Ao Não posso deixar de mostrar, ao menos com um exemplo, como pode ser estreita a relação entre o simbólico realizado pela força do hábito e os aspectos mais íntimos e importantes da vida de uma pessoa sadia. Como nos ensinou o professor Freud, o simbolismo desempenha na vida infantil das pessoas normais um maior papel que, fa que faziam prever as experiências psicanalíticas anteriores. Nesse sentido, a breve análise que se segue talvez seja de algum interesse especial por suas perspectivas médicas. Ao rearrumar uma sua mobília numa casa nova, um médico deparou com um antigo estetoscópio simples de maneira. Depois de refletir por um instante sobre onde deveria colocá-lo, sentiu-se forçado a pô-lo num dos lados de sua escrivaninha, em tal posição que ficou exatamente entre sua cadeira e a que era reservada aos pacientes. O ato em si foi um pouco estranho por duas razões. Em primeiro lugar, ele não usava o estetoscópio com frequência. De fato, é neurologista. E quando havia necessidade, usava um modelo duplo para ambos os ouvidos. Em segundo lugar, todos os seus aparelhos e instrumentos médicos eram guardados em gavetas, com a única exceção desse. Entretanto, ele não pensou mais no assunto até que um dia uma paciente que nunca vira um estetoscópio simples perguntou-lhe o que era aquilo. Recebida a, a resposta, ela perguntou por que ele a colocara justamente ali, ao que ela retrucou prontamente que aquele lugar era tão bom quanto qualquer outro. Mas isso o intrigou. E ela começou a se indagar se teria havido alguma motivação inconsciente em seu ato. Familiarizado com o método psicanalítico, resolveu investigar a questão. Olha, gente, eu tenho aprendido muito com meus pacientes, muito. E cada vez mais eu amo a psicanálise, amo, eu vou morrer, eu vou envelhecer, né? Nesse labor, né? Nesse percurso. É gostoso quando o paciente está realmente em análise, ali, comprometido com as suas questões de ordem narcísico primária, de piano, e por aí vai. E quando ele começa realmente a elaborar, né, ele se torna um analista sem se perceber. O próprio Jacques Lacan fez essa aposta maravilhosa, e eu falo para vocês, eu tenho uma confiabilidade muito segura e cega com a questão do processo analítico. Então, eu acredito, para quem não sabe, eu tenho estudantes que estão assistindo essa videoaula aqui que são também meus pacientes, né? E eu falo para vocês com muita tranquilidade mesmo, que eu acredito de maneira muito cega no processo analítico, ainda mais quando se trata da transferência. Então, eu esse paciente, sem se perceber, ele se torna um analista ali, né, por causa desse conluio inconsciente que há
com o seu analista e com a sua análise. Como primeira lembrança, ocorreu-lhe que, quando estudante de medicina, ele se impressionara com o hábito de um médico residente, que sempre levara na mão um estetoscópio simples em suas visitas às enfermarias, embora nunca usasse. Ele admirara muito esse médico que lhe tinha excepcional afeição. Mais tarde, ao tornar-se residente, ele próprio adquiriu o mesmo hábito e sentia-se muito pouco à vontade quando, por engano, saía do quarto sem balançar o instrumento na mão. A inutilidade desse hábito evidenciou-se, porém, não só pelo fato de um único estetoscópio realmente usado por ele ser biauricular, biauricular e ser levado em seu bolso, mas também por isso ter prosseguido quando ele já era residente do serviço de cirurgia e nunca precisar do estetoscópio algum. A importância dessa observação logo se torna clara quando nos referimos à natureza fálica desse ato simbólico, né? Tem uma questão fálica ali. Em seguida, recordou o fato de quando o menino ficava impressionado com o hábito do médico da família de carregar o estetoscópio simples dentro do chapéu. Ele achava interessante que o médico sempre tivesse seu principal instrumento à mão ao visitar seus pacientes e que só precisasse tirar o chapéu, uma parte da roupa, e puxá-lo para fora. Quando o menino ele fora intensamente apegado a esse médico, em uma breve autoanálise permitiu-lhes descobrir que, à idade de 3 anos e meio, ele tivera uma dupla fantasia a propósito de nascimento de uma irmãzinha menor, a saber que ela era filha, primeiro, dele e de sua mãe, e segundo, dele e do médico. Nessa fantasia, portanto, ele desempenhava tanto o papel masculino quanto o feminino. Lembrou-se lembrou-se ainda ter sido examinado por esse mesmo médico quando tinha 6 anos e recordou nitidamente a sensação voluptuosa de ter a cabeça do médico perto dele, pressionando o estetoscópio em seu peito, bem como o movimento rítmico de sua respiração, indo e vindo. Aos 3 anos de idade, ele tivera uma afecção crônica no peito que exigiria exames repetidos, embora ele realmente já não conseguisse lembrar desse fato em si. Aos 8 anos, aos 8 anos, ele se impressionou quando um menino mais velho lhe disse que era costume do médico ir para a cama com suas pacientes. De certo, havia algum fundamento por esses boatos. Em todo caso, as mulheres da vizinhança, inclusive sua própria mãe, eram muito afeiçoadas a esse médico. Jovem e bonito, ele próprio, em diversas ocasiões, já experimentara tentações sexuais em relação às suas pacientes. Apaixonara-se por duas delas e finalmente se casara com outra. Tampouco há alguma dúvida de que sua identificação inconsciente com esse médico foi a razão principal de ele optar pela profissão médica. Outras análises nos fazem supor que este é, indubitavelmente, o motivo mais comum, embora seja difícil determinar sua frequência. No presente caso, houve uma determinação dupla. Primeiro, pela superioridade em várias ocasiões o médico sobre o pai, de quem o filho sentia muito ciúme. E segundo, pelo conhecimento que o médico tinha de coisas proibidas e por suas oportunidades de satisfação sexual. Veio então um sonho
que já publiquei em outro lugar, Jones, ele está falando de Ernest Jones agora, era de natureza nitidamente homossexual masoquista. Nele, um homem que era uma figura substituta do médico atacava-o com uma espada. A espada recordou-lhe uma história em que Sigurd coloca uma espada na sua nua entre ele mesmo. Adormecida, o mesmo episódio ocorre a lenda de Arthur, que nosso homem também conhece bem. Agora, o que torna claro o sentido do ato sintomático? Nosso médico colocou o estetoscópio simples entre ele e suas pacientes, Sigmund, tal como Sigurd colocou sua espada entre ele mesmo e a mulher em quem não devia tocar. O ato foi uma formação de compromisso, serviu a duas moções, ceder na imaginação ao desejo suprimido e de manter relações sexuais com alguma paciente atraente, mas ao mesmo tempo lembrar que esse desejo não podia ser realizado. Foi, por assim dizer, que o encantamento contra a tentação, eu acrescentaria que o seguinte trecho causou grande impressão no menino. Sobre o governo do homem de total grandeza, a pena é mais poderosa do que a espada. Ele se tornou um escritor fecundo que usa uma caneta excepcional grande. Quando lhe perguntei por que precisava dela, deu a resposta característica: porque tenho muito a expressar. Então, um objeto fálico, né, que a pessoa tem como um cultivo, né, tem ali uma questão de ato casual. Por que essa caneta chama tanta atenção? Por que esse cinto chama tanta atenção? Né? São formas de expressões casuais, mas que Freud vai dizer há ali uma intenção inconsciente. Né? Por que um relógio tão grande? Por que a pessoa está usando um relógio tão grande? Por que está usando um brinco tão grande chamando a atenção? O que está ali? Em análise, essa análise volta a nos lembrar quão extenso é o conhecimento da vida anímica fornecido pelos atos inocentes e sem sentido. E quão cedo se desenvolve na vida a tendência à simbolização. São atos que está aí, o dia a dia, né, à nossa volta, né? A pessoa colocar uma caneta na boca e ficar mordendo ali a tampa da caneta, ou então ficar dando, é, batendo com a mão na parede do nada, né? São atos casuais, né? Já os sintomáticos vai falar de expressões como o próprio Freud acabou de citar, né? O, o era unha, o bater com os pés no chão, ou ficar mordendo a língua, são atos sintomáticos. Posso ainda citar de minha experiência psicoterapêutica um caso em que um testemunho eloquente foi fornecido por uma mão que brincava com um pedaço de miolo de pão. Meu paciente era um menino que ainda não completara 13 anos, padecendo há quase 2 anos de uma histeria grave, a quem finalmente assentei em tratamento, assentei em tratamento psicanalítico depois que uma longa estada numa instituição hidropática mostrou-se infrutífera. Parti do pressuposto de que ele deveria ter tido experiências sexuais e estaria atormentado por questões sexuais, o que era bastante provável em sua idade. Abstive-me, porém, de
correr em seu auxílio com esclarecimentos, pois queria submeter novamente à prova minhas premissas. Permiti-me, portanto, aguardar com curiosidade para ver de que modo se esboçaria nele o que era buscado. Um dia notei que ele rolava alguma coisa entre os dedos na mão direita, colocava no bolso, onde continuava brincando, tornava a retirá-lo, etc. Não lhe perguntei o que tinha na mão, mas de repente ele abriu e me mostrou. Era um pedaço de miolo de um pão amassado. Na sessão seguinte, ele tornou a trazer um pedaço semelhante, e dessa vez, enquanto conversávamos, pôs-se a modelar com incrível rapidez e de olhos fechados uma, umas figuras que despertaram meu interesse. Era sem dúvida homenzinho com cabeça, dois braços e duas pernas, como os mais toscos ídolos pré-históricos, e com um apêndice entre as pernas, ele espichou numa ponta comprida. Tal mal terminou um desses homenzinhos, tornou a amassá-lo. Mais tarde deixou ficar, mas puxou apêndices semelhantes da superfície das costas e de outras partes do corpo para ocultar o sentido do primeiro. Quis, quis mostrar-lhe que eu havia entendido, mas ao mesmo tempo queria-lhe tirar-lhe o pretexto de que não teria havido nada de imaginário nessa atividade de modelar seres humanos. Com esse objetivo, com esse, com esse objetivo, perguntei-lhe se ele se lembrara da história do rei romano que fez uma pantomima mima no jardim para dar uma resposta ao mensageiro do filho. O menino não conseguiu lembrar-se, embora devesse tê-lo aprendido muito mais recentemente do que eu. Pergun Perguntou se era a história do escravo e da resposta escrita em sua cabeça raspada. Não retruquei a essa pertence à história grega. Contou-lhe o rei Tar Tarquini Tarquininho, o soberbo, fizera seu filho Sexto entrar furtivamente numa cidade latina inimiga. O filho que, entre mentes, reuniria adeptos nessa cidade, enviou um mensageiro ao rei perguntando que medidas deveria tomar a seguir. O rei não respondeu, mas foi até o jardim, fez com que a pergunta lhe fosse repetida ali. Então, em silêncio, cortou as copas das papoulas mais altas e mais belas. O mensageiro não teve outra alternativa senão relatar isso ao sexto, que entendeu o pai e providenciou para que os cidadãos mais ilustres das cidades fossem eliminados por assassinato. Enquanto eu falava, o menino parou de amassar, e quando passei a descrever o que o rei fez em seu jardim, e cheguei às palavras em silêncio, cortou. Ele fez um movimento rápido com um raio e arrancou a cabeça de seu homenzinho. Também ele me entendera e notara ter sido entendido por mim. Pude então fazer perguntas diretas e dele as informações de que precisava, e em pouco tempo pusemos o fim à neurose. Os atos sintomáticos que podem ser observados em abundância quase inesgotável, tanto nas pessoas saudáveis quanto nos doentes, merece nosso interesse por mais de um motivo. Para o médico, servem frequentemente de indícios valiosos para se orientar em situações novas ou pouco conhecidas. Para o observador de natureza humana, frequentemente revelam tudo.
e às vezes até mais do que ele desejaria saber. Quem está familiarizado com a valorização deles pode, pode às vezes sentir-se como o rei Salomão, que, segundo a lenda oriental, entendia a linguagem dos animais. Certo dia, eu tinha de examinar um rapaz a quem não conhecia. Na casa de sua mãe, quando ele se encaminhou para mim, reparei uma mancha grande em sua cabeça, feita por clara de ovo. Como pude reconhecer pela rigidez peculiar nas bordas? Depois de um embaraço momentâneo, o rapaz se desculpou e disse ter se sentido rouco e por isso bebido ovo cru. Era provável que um pouco de clara escorregadia tivesse pingado em sua roupa. Para confirmar isso, apontou para a casa do ovo, ainda visível no quarto sobre um pratinho. Assim se deu a mancha suspeita em uma explicação inocente. Quando sua mãe nos deixou a sós, porém, agradeci-lhe por ter me facilitado tanto o diagnóstico. E sem mais delongas, tomei como base a nossa conversa sua confissão de que sofria de problemas provenientes de masturbação. Em outra ocasião, eu fazia uma visita a uma dama que era tão rica quanto avarenta e tola, e que tinha o costume de dar ao médico a tarefa de elaborar um batalhão de queixas antes de chegar à causa simples de seu estado. Quando entrei, ela estava sentada frente a uma mesinha ocupada em dispor florins de prata em pequenas pilhas. E ao se levantar, derrubou algumas moedas no chão. Aju Ajudei-a a apanhá-las e pouco depois interrompi na descrição de suas desgraças e perguntei: então, seu nobre genro tem lhe custado tanto dinheiro assim? Ela respondeu com uma negativa exasperada, mas pouco depois já me narrara a triste história da aflição que lhe causava o esbanjamento de seu genro. Entretanto, é certo que nunca mais mandou me chamar. Não posso afirmar que sempre se façam amigos entre aqueles a quem se informa o sentido de seus atos sintomáticos. Então, Freud está aqui nos trazendo uma riqueza de detalhes, né, sobre os atos casuais, os atos sintomáticos, alguns ligados a uma pegada aí edipiana. Volto a falar para vocês, não vamos fazer da psicanálise uma religião. Ah, esse ato falha isso. Não, o Freud está aqui dizendo que tudo pede uma investigação, né? Os atos falhos são diversos, escritos, falados, não falados, é, há vários tipos de atos falhos, né, que nós estamos estudando aqui, mas pede sempre uma investigação, pede sempre um olhar mais profundo, pede sempre que o analista mergulhe numa pesquisa para entender, né, aquele movimento sintomático, aquele movimento casual, ou aquele movimento de uma placa tipo: eu sou uma pessoa desleixada, eu sou uma pessoa é, 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 desajeitada. Tudo ali pede uma investigação e nada, aos olhos da psicanálise, isso é visto como normal. Há algo ali patológico. Gente, eu peço a vocês um pouco de paciência. Eu estou com muitas dores é, por causa da sinusite, né? Então afeta bastante a minha face. Fico, às vezes, com dificuldades de fazer a leitura. E como a noite está bastante gelada, então aí sim que intensifica algumas dores, né? Para quem não sabe, uma questão de 20 dias atrás, eu me acidentei pegando uma caixa de livros para separar uns volumes para elaborar as aulas da Escola de Psicanálise de São Paulo, né? Claro,
havia ali uma intenção inconsciente para que eu causasse aquele auto-acidente comigo, né? E até hoje, às vezes eu tomo um Dorflex, mas as dores na minha lombar voltam com muita força. Mas vamos lá com a nossa leitura. Página 207. O Dr. J. E. G. Van Eden relata outro caso de confissão por ato falho. Ao apresentar-me a conta, o garçom de um pequeno restaurante em Berlim declarou que, por causa da guerra, o preço de certo prato fora aumentado em 10 centavos de marco. Quando lhe perguntei por que isso não constava no cardápio, ele retrucou que, obviamente,